TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyoserra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan. Oi, gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha nessa noite de segunda-feira, 27 de março de 2023, última semana do mês de março, e aí se vai mais um mês. Estamos chegando em abril. Tudo bem, Hoje Isa? Teve uma chuvinha, né? As águas de março fechando o verão. Fechando o verão. Tá fazendo valer, Verdade. Tudo certo para você? Boa noite, pessoal. Mas não choveu o suficiente para ajudar a apagar um incêndio que aconteceu hoje numa loja na rua Moisés Amélio. Engraçado, eu e Isa tínhamos acabado de cruzar com a nossa equipe de reportagem, né? Estavam gravando uma reportagem para o programa Toda Manhã e aí, de repente... Sai no plantão. Passaram várias viaturas do Corpo de Bombeiros, né? Sentido Moisés Amélio, rasgando a Avenida Alberto Browne. E a nossa equipe, claro, foi atrás e se deparou com chamas, uma loja em chamas, pegando fogo, né, Isa? Pois é, a gente tem essas imagens para exibir para você enquanto eu vou lendo os detalhes do que aconteceu. É um susto com transtornos e prejuízos, né? Uma loja de colchões imóveis usados que fica localizada na rua Moisés Amélio, no centro de Nova Friburgo. Ela pegou fogo no início da tarde dessa segunda-feira. O Corpo de Bombeiros, eles receberam esse chamado por volta das 2 horas da tarde, mais ou menos, e chegando ao local, eles isolaram a rua e interromperam totalmente o trânsito. Afinal, eles precisavam combater as chamas, como vocês estão vendo, né? A proporção que foi. Até muito tempo depois, por volta de quase 5 da tarde, ainda tinha essa nuvem de fumaça ali pelo centro, era possível de ver, mesmo estando longe da Moisés Amélio, né? E como você confirmou, a nossa equipe estava lá, então essas imagens são praticamente em tempo real do ocorrido, porque a nossa equipe quase que chegou junto com os carros de bombeiro, foi atrás mesmo. Segundo as informações da assessoria do Corpo de Bombeiros, um homem de 33 anos ele precisou ser socorrido após inalar fumaça enquanto tentava salvar as mercadorias do estabelecimento. Não há confirmação se ele precisou ser levado para o hospital, só que o seu estado de saúde ele foi classificado como verde, ou seja, sem gravidade. Ficou tudo certo na medida do possível. Além da loja, segundo as informações, o segundo piso do estabelecimento, onde funcionava então o estoque, também foi muito consumido pelo fogo, dando ainda mais trabalho para os bombeiros, que só foram conseguir controlar essas chamas 1h30 depois da hora que eles receberam o chamado. Além do prédio, como você pôde conferir em umas imagens, uma caminhonete e uma van acabaram sendo prejudicadas porque estavam estacionadas por ali e aí foram atingidos pelo fogo, sendo parcialmente destruídas ali, principalmente a lateral desses automóveis, né? Não há uma confirmação do que poderia ter causado esse incêndio, que deixou esses rastros de destruição no centro de Nova Friburgo no início da tarde de hoje e acabou, tendo boom aí nas redes sociais, muita gente comentando, sobre as condições dessa loja, enfim, algumas pessoas que já sabiam da situação falando também, mas a realidade é, Fernando, o tipo de material a ser vendido que tem nessa loja, para pegar fogo e lastrar nessa proporção, é muito fácil, né? É muito porque inflamável, são materiais, né? Exatamente, que tem uma tensão, madeira, colchões, enfim. Algodão, Enfim, por isso que foi nessa proporção aí, como vocês estão vendo. Olha essa chama, gente. Muito fogo, muito fogo forte, mesmo. muito forte. Mas sem vítimas, né? Isso que importa, Isso. Enfim, prejuízo material. Esperamos que esse... Ali o carro que a gente falou que acabou se prejudicando, né? Queimou bastante, né? Pois é. A gente sempre espera que o comerciante, que é tão sofrido, né? É doloroso, né? Hoje ter comércio, né? E a gente espera que ele pelo menos tenha seguro, né? Pois é difícil, né? Como a gente falou, é uma questão de uma loja de imóveis usados, né? Então tem todo um contexto, às vezes, de um comércio mais simples, mais informal, né? Então é muito difícil. Se na realidade hoje é difícil para o comerciante ter que trabalhar um mês em espera do outro, imagina tomar um rombo desse, como foi de perder praticamente tudo, provavelmente, né? Pelo nível do que foi o fogo aí. É difícil ter ainda algum saldo positivo, pensando pela questão do tipo de material que tinha dentro da loja. Isso aí. Vamos mudar de assunto? Vamos falar agora sobre um caso que aconteceu ontem aqui em Nova Friburgo, deixando claro que nós só vamos divulgar esse caso, Isabela, porque se trata de uma figura conhecida em âmbito nacional, que realmente... Tem todo um caso, né? Tem todo um caso em volta dele e da esposa dele. A gente está falando do Luiz Carlos Rendeiro, que é um ativista, um cara que foi... Inclusive, teve associação no artigo 288, que é justamente por associação por mais 2 ou 3 ou mais pessoas, né?
em movimentos, e aí se torna como se fosse uma espécie de, para o pessoal entender, né, quase como uma organização criminosa, né, 3 pessoas juntas já para promover badernas e tumulto. A grosso modo é isso, tá? E ele foi um dos envolvidos naquele evento de 2013 e 2014 dos Black Blocs. Não sei se você lembra disso, Isabela, devia ser muito jovenzinha, né? Falei que lembra um pouco do nome, mas muito não da situação. Pois é, mas eram ativistas que entravam no meio de manifestações na época que estavam acontecendo muito e gerando uma carga muito grande de violência. E uma dessas violências acabou vitimando um cara que eu conhecia, que era um extremo profissional, um grande profissional, que era o Santiago Andrade, foi cinegrafista da TV Bandeirantes, um cara super acostumado a fazer reportagens em zonas de conflito, inclusive as primeiras incursões subindo morro com reportagem, né? Aquela que o jornalista tem que ficar atrás de carro, atrás de poste, todo um cuidado, né? Santiago sempre me ajudou muito e, de repente, o cinegrafista da Band recebe um rojão desse grupo de ativistas, inclusive essa figura que está aí na tela, que morreu ontem em Nova Friburgo, que é o Zé Carlos Rendeiro. Acho que nós temos imagem daí, né, Rafa? Não sei se o João conseguiu subir. Mas, enfim, a gente evita de falar sobre esse tipo de caso porque a polícia suspeita que ele tenha tirado a própria vida. E a gente não divulga esse tipo de caso aqui para não virar mau exemplo. Isso não se faz, isso não se deve fazer. Isso é coisa para quem realmente, né, está numa fraqueza muito grande de espírito, e a gente sempre acredita que a vida pode ter uma volta por cima. Sim. A vida pode ter uma reviravolta, por isso que a gente aqui tenta plantar o amor e a esperança para as pessoas. Mas esse sujeito, ele foi encontrado morto ontem pela esposa dele, que também é uma ativista, também tem anotações criminais, que é a Sininho. Tem inclusive uma foto que rodou a internet naquela época dela sendo presa e ele no ônibus da polícia segurando ela para dar um beijinho, porque ela estava indo para a cadeia. Enfim, esse cara foi encontrado morto em Lumiar. Isso, eu tenho algumas informações aqui. É Luiz Carlos Rendeiro Júnior. Isso aí. Ele era conhecido como Game Over. Aí, como vocês estão vendo essas imagens esse agora. Esse aí é a Sininho ao lado dele, a Isso. Elisa. E nessas informações que a gente tem, ele fez parte do Black Blocs, né? Como o Fernando já bem contou, explicou para vocês. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso foi registrado como suicídio. Isso aí. Nas redes sociais, a sua esposa e companheira de manifestações, né, de ativista, a Elisa Quadros, a Sininho, comentou sobre a morte do marido. Em 2018, ele foi condenado a 7 anos de prisão por participação dessas manifestações violentas. E aí, segundo o Ministério Público do Estado, o grupo que ele fazia parte planejava incendiar a Câmara dos Vereadores do Rio durante a Copa do Mundo, que aconteceu aqui no Brasil. Pois é. E só para deixar claro aqui, agora eu peguei certinho a tipificação do artigo 288 do Código Penal, associam-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, penas de reclusão de 1 a 3 anos. Isso aí que vocês estão vendo, gente, são 3 pés de maconha que foram encontrados na residência pelos policiais quando foram lá, né, fazer a constatação do óbito e tudo, e mais várias pontas da droga. Ou seja... Complicado. Segundo as informações, ela chegou a chamar o Corpo de Bombeiros no sentido de um resgate, só que quando eles chegaram, eles já estavam sem vida, por isso registrou essa queixa, né, de que ele tenha tentado tirar a própria vida. Aí. E além, é claro, da apreensão de droga, não pela morte dele. A morte dele, se pá, foi até uma decisão dele. Mas pela apreensão de drogas, vamos soltar de novo aí, Rafa, para o pessoal poder ver. Então, esses 3 pés de maconha, essa é uma notícia, né? Eles tinham drogas em casa, eles tinham plantação de maconha dentro de casa. E também por ser uma figura conhecida, com associação criminosa e que pode ser um dos envolvidos pela morte do Santiago Andrade da Bandeirantes. Não é fácil, não. Exato. Certo, Isabela? Certo, né? Vamos para o próximo bloco? Vamos sim. Olha só, está acabando, né? O mês importantíssimo, né, de prevenção do Março Lilás. Isso aí. E a gente tem reportagem especialíssima sobre esse assunto daqui a pouquinho, no próximo bloco. O mês acaba, mas a gente continua conscientizando, né? Porque a campanha é sempre, né? Infelizmente a doença pode bater na porta aí sem menos esperar. Isso aí, até já. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos.
a arte de realizar. Ser especial abre portas para inúmeras vantagens. O SAF lança seu mais novo benefício: um cartão de descontos aceito nas maiores redes de lojas do país. Um verdadeiro aliado para sua economia. Cartão Sou, sem taxas ou mensalidade. Peça o seu em uma de nossas lojas ou confira as novidades de nosso site. Parceria SAF-OAF para pessoas especiais como você. SAF, amigos fazem planos. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza: em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Chegou março imbatível! Tem Toyota com qualidade e oferta imbatível só na Toyosserra. Toda a família Corolla e Corolla Cross 2023 com bônus de R$10 mil. E tem super bônus de R$20 mil para Hilux SRX e SRV e para SW4 SRX 2023. Aproveite! Só na Toyosserra você tem bônus imbatível para comprar seu Toyota. Garanta seu 0 km e ainda 5 anos de garantia. Confira em toyosserra.com.br. No trânsito, escolha a vida. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Móveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Quer fazer a sua obra e economizar? Só na Vermar tem forro de PVC Duda por R$ 18,70 o metro quadrado. É o melhor preço de toda a região. Vermar, especialista em transformar os seus sonhos. Papo sério agora que é saúde, gente. Saúde da mulher. Câncer do colo de útero é uma doença que realmente está aí, a gente não pode se esconder. Por isso, inclusive, que existe o Março Lilás, que é um mês de, eu sempre falo conscientização, mas eu falo de conscientização, prevenção, cuidado, amor, carinho com as mulheres, para se ligarem nessa doença, né, Isa? Exatamente, como eu estava comentando com o Fernando, né? Eu me lembro de quando adolescente na escola rolar eu não lembro a motivação na época, mas eu lembro que rolou um esquema vacinal muito forte, onde nós fomos vacinados nas próprias escolas, né? Eu lembro disso. Exato, porque eu sinto que é um tipo de câncer que não é muito falado, né? Perde a vez para o câncer de mama, né? Para o câncer... alguns outros tipos que acabam invalidando, só que esse é um câncer muito agressivo e que às vezes pegam as adolescentes, né, pela falta de prevenção e tudo mais. Então a gente trouxe essa matéria hoje de conscientização porque o Março Lilás também é uma campanha que não é tão aderida, não é tão forte, para você de casa ter essa consciência, como a gente está sempre falando. A gente traz a temática do mês numa abordagem, né, de uma consciência para você, mas é para a vida inteira, o ano todo. Exatamente. Então a gente conversou com uma ginecologista e também com uma representante do governo municipal para a gente falar um pouco de como está o cuidado com essa doença aqui em Nova Friburgo, mas como é o cuidado geral com esse tipo de câncer. Vamos conferir. Papiloma vírus humano, ou simplesmente HPV. O vírus do HPV ele é transmitido por via sexual e cerca de 80% das mulheres já têm esse vírus dentro do nosso corpo, né, sem saber. Por quê? Ele pode ser transmitido e ser assintomático, então não necessariamente você vai ter sintomas decorrentes desse vírus. Porém, ele pode sim se manifestar. Uma das formas de manifestação desse vírus é através de verrugas genitais. Então é muito comum, às vezes algumas mulheres, né, apresentam alguma verruga, alguma questão na vulva e já fica preocupada. E realmente tem que procurar o seu ginecologista. Por quê? Tem que ser investigado se realmente é uma verruga ou não, se é decorrente do HPV ou não. E para evitar a circulação do vírus em todo o país, existe um caminho: a sala de vacina. Em Nova Friburgo, 5 unidades de saúde disponibilizam imunizante, que é de graça e previne diversas doenças. E a gente tem, graças a Deus, aí a vacinação do HPV, né, que é o principal vírus causador do câncer do colo do útero, né, não só do útero, como câncer de pênis, câncer de ano retal,
câncer de pele. Então a gente tem assim a vacinação HPV, contemplando, né, a população de 9 a 14 anos, né, que é o público de maior demanda, né, para vacinação, para prevenção lá na frente. Mas apesar de benéfica e de trazer mais qualidade de vida, a cobertura vacinal ainda é considerada baixa. A gente está com uma cobertura muito baixa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, se a gente não aumentar essa cobertura até 2030, a gente vai ter 27 milhões de casos de câncer por HPV, que é o principal causador de câncer de colo de útero e câncer de pene. E 17 milhões de mortes causadas pela doença, né? Então, já que é uma doença que tem prevenção, a gente precisa aumentar essa população de 9 a 14 anos com a vacinação do HPV. Na Rede SUS, a vacina é oferecida apenas para o público pré-adolescente. Já os mais velhos podem solicitar ao médico que analise a possibilidade de receber o imunizante. A forma de prevenção hoje é através da vacinação. Então, a gente consegue, fazendo a vacinação, se prevenir de vários tipos do HPV. Ou seja, ele tem vários subtipos. Mesmo que você já tenha sido contaminada por um subtipo do HPV, você, com a vacina, você consegue se proteger de outros tipos. Então, é importante realmente a vacinação. Para todas as mulheres, né, até mesmo os homens também podem tomar essa vacina para se proteger desse vírus, para poder evitar que ele vire câncer do colo do útero. E para evitar o surgimento do terceiro câncer que mais atinge as mulheres no Brasil, estar com o exame preventivo em dia também faz toda a diferença. Então a dica do Zoom TV Jornal, mulherada, qual que é? Vamos nos cuidar? Que se cuidar, fica bom, beleza? Agora vamos com a Isabela Chabouch, no outro canto do nosso estúdio, que tem promoção boa chegando aí, vamos ver. É isso aí, Fernando, porque a gente volta aqui no Zoom TV Jornal para continuar falando da Vermar, que mantém a promoção. Graças a Deus. Qual que é a promoção? Conta, você já foi aproveitar? Pois é que eu não consegui ir. Aí mas ele eu vou amanhã, né? Eu vou amanhã, exatamente, gente. Olha só, se você quer fazer sua obra economizando, tem que ser na Vermar. Olha a promoção, gente, forro de PVC Duda, R$18,70 um metro quadrado. Já falei para que eu vou usar. Tô fazendo ali prato em casa, no sótão ali, vai ficar coisa mais linda. Botar o forro PVC Duda ali, gente, R$18,70 um metro quadrado. É isso aí. A gente voltou aqui para te lembrar dessa promoção da Vermar, porque se você, assim como o Fernando, sabe que o preço é bom, mas tem que correr para aproveitar, para você fazer a sua obra economizando, a gente vai reforçar o recado agora para você. Quer fazer a sua obra e economizar? Só na Vermar tem forro de PVC Duda por R$18,70 um metro quadrado. É o melhor preço de toda a região. Vermar, especialista em transformar os seus sonhos. Vocês viram ali? Estava na imagem. Tem Vermar em Conselheiro, tem Vermar no centro, ali no Paissandu. E tem o site também, gente, www.vermar.com.br. Lá você encontra várias ofertas, inclusive... Aqui, ó, vermar.com.br, pode aparecer. Inclusive essa maravilhosa que a gente está trazendo aqui, que é do forro de PVC Duda, R$18,70 um metro quadrado. Bora para Vermar, beleza? Isso aí. Qualidade e bom preço é só na Vermar. Isso aí. E no próximo bloco, gente, tem mais um TV Jornal com o quadro Estamos de Olho. Ele voltou a aparecer. Até já. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família? Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Cianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Cianf, para cada sonho, uma conquista.
Gente! Não, peraí, menino. E se eu te disser... Vem cá, você... Não. E se eu te disser que o melhor EAD do país tá por R$149 por mês? O que você me diz? Tô dentro. E se eu te disser que qualquer curso EAD é pelo mesmo preço, R$149 até o final da faculdade? O que você me diz? Cara, tô super dentro. Tem pedagogia, administração, contabilidade, gestão de RH, todos os cursos, gente. Entendi. Tô dentro. Mãe, eu tô dentro. Menino, vem cá. EAD Estácio. Entrou, brilhou. Não quero ver ninguém de fora, hein? É por tempo limitado. Ele tá de volta, minha gente. Não é o terceiro bloco, não. É o quadro Estamos de Olho. De vez em quando ele aparece aqui, não é muito legal, mas pensando pelo lado de que, como diz Fernando Moraes, no nosso censo do IBGE, de cada 10 casos que a gente mostra, 8 a gente resolve, espero que esse dê um jeito, né? Vamos ver, então, mais uma rua que tá daquele jeito. Onde será? Vamos ver. Rua Humberto Eujaique, Vila Amélia. Um trecho da via até tem calçamento, mas se você precisar ir um pouco mais à frente, boa sorte. Além de ser de terra batida, vários trechos estão esburacados ou foram cavados pela água das chuvas, formando essas valas aí, que dificultam a passagem dos veículos. Nem o carro da nossa reportagem escapou dessa vez. De acordo com moradores da região, o problema já se arrasta há anos, sem nenhuma atenção do poder público. Nós estamos de olho. Alô, Prefeitura de Nova Friburgo, estamos de olho e aguardando uma resposta, tá? É isso aí, a gente está esperando. Se tiver a solução, a gente está aí para chegar junto. Porque realmente uma rua nesse estado é doideira, né? Não é tão difícil também encontrar ruas assim aqui em Nova Friburgo, né? Essa semana, desculpa, eu não vou saber dizer o nome da rua, mas eu estava indo para Olaria andando, no sentido até da Júlio Zarp, quem vem em sentido centro, só que eu estava indo no sentido contrário. E, gente, uma rua assim, que era para ser asfalto, mas sabe um asfalto que já ficou tão distante? Buracos imensos, assim, proporções bem grandes e num local muito movimentado como Júlio Zarp, como Olaria, né? Então, falando em Júlio Zarp, eu estava procurando vaga, que também é outro problema infinito da nossa Nova Friburgo, né? É um problema crônico e interminável, já desanimei. Tipo assim, se tem um rotativo com preço justo na rua para poder dar uma vazão e tal, esquece, não tem como. Voltando, estava procurando vaga para vir aqui para a TV Zoom. E aí entrei naquela ruazinha que é sem saída, ao lado da saída ali do Nova Friburgo Country Club. Aquela rua sem saída. Não sei o nome dela, mas... Eu também não lembro o nome dela, mas é ao lado da farmácia ali, entre o portão do Country Club de saída para Júlio Zarp e uma farmácia. Cai num buraco ali, que é até pequeno, mas cabe o pneu certinho. Meu carro é grande, o pneu é grande. Mas feito para dar aquela quebrada. Não, mas bateu o carro, eu tive a sensação que o meu carro foi, sei lá, foi no Japão, desceu e voltou. Porque foi uma doideira, foi uma pancada no meu carro que não deu para escapar. Sim, eu tive que lançar um palavrão, porque foi muito forte, foi muito forte. É perigoso. Então a cidade está toda precisando desse cuidado, desse carinho. A gente pede à Prefeitura de Nova Friburgo, especialmente sobre esse caso que nós mostramos aí, que foi a denúncia do morador, que dê essa moral de cria para ele e para a gente aqui. Isso aí, a gente faz um reforço para você aí de casa, né? Saiba que o canal da Zoom é sempre aberto para você poder entrar em contato com a gente. Pode ser pelo nosso Instagram, pelo nosso WhatsApp, que a gente está sempre divulgando aqui. Porque, gente, a gente sabe que é muito difícil, são muitas demandas para a prefeitura, muita coisa. Com certeza. Mas a gente tem que dar voz. A cidade é grande, a gente tem que cobrar, a gente tem que falar. Então, se tem algum problema aí na sua rua, não necessariamente só de problema de rua, de buraco, né? Tem muitos problemas que acontecem nos bairros. QR Code, meu diretor? É, possível, diretor. E aí, você pode entrar em contato com a gente. Aí, ó, maravilha. Escaneia o QR Code, tira uma foto da tela para você poder pegar o nosso WhatsApp, você vai falar diretamente comigo, eu que respondo vocês. Olha ela. E aí a gente consegue estar alinhando, porque realmente, né, a gente entende que tudo tem uma demanda e tudo mais. Você vai escanear, você vai testar. Eu vou te mandar um oi, né? Você falou que é com você. Entendi, então me manda mensagem. Quando você não me atender no privado, eu vou lançar por esse aqui. No WhatsApp da Zoom. Mas então, reforçando o convite a sério, né, para você, salva sempre o nosso WhatsApp, qualquer demanda, né, e aí não é só denúncia nesses tipos de coisa, outros tipos também, a gente está sempre aberto para ouvir você, a população, que é o nosso maior interesse. Mandei aqui, ó. Opa, maravilha, ó, deu certo. Mandei já vou ver aqui daqui a tudo pouco. Bem? Isso aí. Agora vamos falar da rua Minas Gerais, gente. Boa notícia. Boa notícia. Ficou interditada por cerca de 6 meses, depois deu uma chuva, os moradores fizeram novos apontamentos. Da chuva? A gente tem mais... Ó,
quando começou, né? A obra tão aguardada, todo mundo queria muito que ela acontecesse. Obra muito boa, muito importante. Muito. Extremamente necessária, né? Foi um transtorno que aconteceu ali em Olaria que eu não vi ninguém reclamar de forma negativa, porque todo mundo sabia da necessidade de ter uma boa obra na rua aí, Minas Gerais, né? E foi todo um processo até chegar nessa rua mesmo. Só que o que aconteceu? Toda obra, gente, pode acontecer, né? Alguns problemas que não são previstos. E aí, a gente tem um vídeo para mostrar para vocês o que aconteceu. Quando a obra foi concluída, houve, né, então, uma chuva forte, que é quando testifica, né, se teve ou não vazão e tudo mais. E aí esse foi o cenário que aconteceu. Por mais que deu vazão, já não era tão parecido com a rotina que a Minas Gerais enfrentou por muitos anos, ainda assim estava passando um pouco de volume de água a mais do que o necessário por cima do asfalto. A mais do que o esperado. Isso, e aí o Estado reconheceu, então, que seria necessário fazer um pouquinho de reparo, ou seja, criar mais bocas de lobo, que são os tipos de bueiros grandes, de grande vazão, para conseguir capitanear, né, esse tipo de água, captanear é outra coisa. Para liderar, né? Para conseguir captar esse volume para que isso não continue acontecendo. Até porque poderia estragar o asfalto com mais tempo, né? A gente sabe que esses volumes, às vezes, atingem proporções de problemas, né? E o transtorno também para quem precisa atravessar uma rua, já está na chuva, já está zoado na chuva, precisa atravessar e tal. Então, e é ruim porque quando surge um buraco, tá alagado, você cai no buraco e não vê. É uma doideira. Tem que fazer. E foi bom que viu a tempo, né? Viu a tempo também de fazer o reparo necessário, porque foi um reparo que a obra precisou. Foram alguns pontos estratégicos só que eles alinharam. E aí a gente tem as imagens para mostrar para vocês agora. Tá resolvido? Tá resolvido, olha só. Tudo finalizado. Esses trechos foram onde eles resolveram refazer, onde eles identificaram que era necessário refazer, então um pouco mais de boca de lobo. Eles refizeram isso. Agora o asfalto já está até pintadinho, marcação de vaga, enfim. Agora está tudo certo. E segundo as informações que nós recebemos, né, do superintendente de cidades e obras aqui, o Nami Nassif, ele passou, que então foi vistoriado pelo próprio Estado, a superintendência veio, aí como vocês estão vendo na foto, eles fiscalizaram e tá tudo certo agora, terminaram, o asfaltamento tá prontinho, as bocas de lobo também, e agora é torcer para que realmente tenha dado tudo certo e que a galera finalmente tenha sua tranquilidade. Como a gente disse, era uma obra muito aguardada e que a gente fica feliz de noticiar que ela começou e noticiar que ela foi entregue. O que é importante é que ela foi entregue, né, gente? Agora é só curtir. Isso aí, é que a população agora não vai ter mais transtorno, que ninguém merece transtorno com chuva. Que isso chegue logo no centro da cidade, a gente não vê a hora daquela obra ficar pronta também. Verdade. E ver na prática funcionando. Isso aí. Isso vai ser doideira. Vamos pro próximo bloco, ver como é que fica a previsão do tempo para essa terça-feira, iniciozinho de semana ainda, mas vai chegar lá, sexta-feira. E tem uns flagras inusitados. Vamos mostrar? Uns bichinhos, eu acho que são fofos. São. Depois eu falo. Vamos lá. Vamos lá. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia.
Quer fazer a sua obra e economizar? Só na Vermar tem forro de PVC Duda por R$ 18,70 o metro quadrado. É o melhor preço de toda a região. Vermar, especialista em transformar os seus sonhos. A gente está discutindo informações. Vamos mostrar a imagem que a gente tem pra gente poder entender junto com vocês, gente, uma família, mas nem tão inusitada assim, é rotina na minha vida, tá? Friburgo não é tão difícil, mas são fofinhos. Bota as imagens pra gente ver, Rafa. Olha só o flagra que a nossa equipe fez. Olha elas. Ah, a gente vai dizer que não é fofo. Capivaras. O Rafa deu até uma sugestão que ele falou que é o seguinte, elas parecem um cão sentado. Cão sentado? É, aí tinha que ser capivara sentada. Não achei, não. É na beira do rio, né? É, na beira do rio. Aí que o Fernando tava perguntando assim, gente, onde que é beira rio? Eu falei, Fernando, sim, é beira do rio. É beira do rio Bengalas. Aí. Não é Galera, muito normal. Eu moro na beira do rio Cônego. Ah, será que ali é o rio Cônego? Espero que seja, porque agora eu falei que é. E aí o que acontece? Tem uma família também de capivaras que fica ali. Aí outro dia, eu tô em casa, tranquilão, e a minha cachorra Babi tá completamente histérica, alucinada, transtornada. Era uma famíliazinha de capivaras também. Falei, filha, deixa elas estão no habitat natural delas. Capivaras são violentas? Eu prefiro não chegar perto, mas por via das dúvidas. Que são fofas. Eu acho fofas, mas elas têm uma cara de brava, né? Minha cachorra bota o rosto pra lá dar beijinho. Essa daí eu não deixaria, não. Olha como é que ela come ligeiro, ó. Aquela ali pequenininha, que não é tão pequenininha assim. Tá, não recomendo porque seria um crime ambiental você levar pra casa, tá? Depois a gente discute esse assunto, tá bom? Pois é. Não, porque teve um caso que viralizou essa semana, a gente estava até vendo aqui na Zoom, depois quando a gente falou das capivaras, que foi uma senhora, me desculpa, eu não vou saber a cidade, mas assim, é nível Brasil que a gente tá falando. Ela cuidou de uma capivara, um capivaro, que era um homem, o Jorge. Era um homem. Ela tinha roupas e fazia festas para o Jorge. O capivaro. Aí um dia a polícia chegou na casa dela e levou o Jorge embora. Não, mas o Jorge tava amarradão? Cara, ele tava muito feliz, ele tinha festa. Uma maldade. Entendeu? Aí levaram o Jorge embora, o Rafa tá rindo. Levaram o Jorge embora. Até hoje a coitada tá sofrendo seu Jorge. Ela guardou tudo do Jorge, porque tiraram o Jorge dela. Mas sabe qual que é o ponto de vista? O certo, pra gente manter a lei ambiental... Manter eles no seu habitat. O certo é isso agora, que o Jorge devia viver... Melhor. Porque tinha comidinha diferente, devia comer tudo, aguinha limpa e tal. Mas quem sou eu pra julgar o melhor pro Jorge? Pois é. Que o Jorge esteja bem até agora, né? Mas perde referência, tá? Não sei, não sou especialista em capivaras. Mas se pegar o meu cachorro, meus cachorros, e botar no lugar da capivara, vai curtir 10 minutinhos de passeio. Depois vai surtar, porque tá acostumado com casa, né? Pois é, vamos à previsão do tempo, que a gente já viajou demais nesse jornal. Olha só, previsão do tempo para amanhã, segundo os nossos editores aqui, chamado CPTEC e Juan Vitor, que foi quem apurou, é sol com muitas nuvens, pode rolar novamente aquela pancadinha de chuva aí, tem uma previsão de que ela possa chegar pela tarde ou pela noite, tem 75% de chance, é uma porcentagem alta, então realmente a gente pode estar considerando que vai acontecer uma chuva novamente, e aí fica 16 de mínima, 27 de máxima, e aí é isso, por hoje é só. Viajei aqui. Lembra aquela rapaziadinha antigamente que ficava caçando Pokémon? Caçando capivara. Caça capivara. Aqui em Nova Friburgo, quem que acha a capivara mais fofa? Caçar capivara no sentido de encontrar, tá? Antigamente, meu Deus. Tirar foto, acabou. Eles vão pegar as capivaras, não vão. As capivaras vão ficar ali onde estão. Isso aí. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Fernando. Boa noite. TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyoserra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan.